Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje eu vou dar uma introdução sobre polegada fracionária. Certamente esse entendimento vai facilitar muito o seu entendimento para a leitura do paquímetro em polegada fracionária, tá certo? Então vamos iniciar. Veja só, aqui no meu lado esquerdo eu tenho uma representação da escala fixa em polegada. Geralmente você encontra uma polegada dividida em 16 partes. Primeiro, revisando, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, certo? No meu lado direito aqui, eu tenho a escala móvel, que eu também vou explicar daqui a pouquinho. Vamos lá. Primeiro, se a polegada é dividida em 16 partes, cada parte, ou seja, cada tracinho desse equivale a 1/16 de polegada. Então, o primeiro traço é 1/16, o segundo traço 2/16, o terceiro traço 3/16 e assim até o valor de 16/16, que equivale a 1 polegada. Então veja que eu tenho aqui frações que estão na cor vermelha. Observe que eu tenho aqui os numeradores pares, 2, 4, 6, 8. O que acontece? Toda vez que isso aparece aqui, esses valores eles precisam ser simplificados. É por isso que você não vai encontrar uma medida de 4/16, de 6/16, por exemplo. Você vai encontrar, por exemplo, em chaves, 3/8, meia polegada, 1/4. Então isso vem de onde? Justamente da simplificação dessas frações. Veja, o segundo traço ele é 2/16. Simplificado aqui, 1/8. Ou seja, 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. A mesma coisa acontece aqui, 4/16. Você não vai encontrar um valor 4/16, mas sim você vai encontrar o valor de 1/4. O que é isso? Essa fração está simplificada. Ou seja, 4 dividido por 4 é 1 e 16 dividido por 4 é 4. Então, nessas frações aqui com numeradores pares, observe que todas elas foram simplificadas. Então, por exemplo, se eu estou aqui com uma régua, essa régua ela é em polegada fracionária. Se eu tenho uma peça que vai da sua face, aqui do início até o segundo traço, então essa medida equivale a 1/8. Se ela vem até o quarto traço, essa medida equivale até 1/4. Mas na polegada fracionária, nem sempre os valores serão exatos de acordo aqui com a sua escala de 16 partes. É por isso da necessidade do entendimento e também da leitura, da utilização do paquímetro, porque ele contém uma escala fixa e também uma escala móvel. Primeiro, aqui eu acredito que já ficou bem claro. Na maioria das vezes você vai encontrar a polegada dividida em 16 partes. Cada parte equivale a 1/16. E aí vai na sequência, 1/16, 2/16, 3/16. Quando eu tenho numeradores pares, eles são simplificados até o seu limite. Então aqui 6/16, 3/8, 3/8, 8/16, meia polegada, tá certo? Aí o que acontece? No paquímetro você também tem escala móvel. O que é essa escala móvel? Veja, aqui eu tenho apenas essa primeira divisão, por exemplo, 1/16, ou seja, daqui para cá. Então, na escala móvel, o que acontece? Esse 1/16 ele é dividido em 8 partes. Quando se faz o cálculo 1/16 dividido por 8, você vai encontrar o valor de 1/128 de polegada. Então, aqui eu tenho uma divisão de fração, onde eu vou repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. É como se eu tivesse aqui 1/16 vezes 1/8.
você vai encontrar 1,128 avos de polegada. Então, aqui ao lado, eu tenho esse valor ampliado, certo? Ampliado. Eu tenho aqui, ó, um 16 dividido em 8 partes. Agora, cada tracinho desse equivale a 1,128 avos de polegada. Primeiro traço, 1,128. Segundo traço, 2,128, simplificado, 1,64. Terceiro traço, 3,128. Quarto traço, 4,128, que simplificado, 1,32. E para que serve isso? Justamente quando eu tenho valores que não são exatamente os valores que batem aqui com os valores da escala fixa. Então aqui, para fazer um exemplo ainda ficar mais claro, o que será? Você sempre vai pegar o valor da escala fixa e somar com o valor da escala móvel. Primeiro, na escala móvel, aqui eu estou ampliando um 16 dividido em 8 partes. Cada parte agora, dentro desse intervalo aqui, ó, cada parte equivale a 1,128, certo? Até porque quando eu chegar aqui, ó, 8 sobre 128, simplificado, eu vou encontrar um 16. Então vamos aqui para um exemplo. Veja só. Deixa eu mover isso aqui. Vamos supor que eu quero medir aqui o comprimento útil desse parafuso. Observe que esse valor aqui, ele é, ó, ele não bateu, ele não coincidiu diretamente com nenhum traço desse aqui da escala fixa. Ou seja, na polegada fracionária, quando isso acontece, você pega o valor da escala fixa e soma com aquele valor que você encontrou na escala móvel. Lembrando que da móvel, assim como eu mostrei ampliado, cada tracinho desse equivale a 128. Então aqui, se eu fosse fazer a leitura aqui com paquímetro, o que eu iria fazer? Somar o valor da escala fixa aqui que ele passou, ó, o comprimento útil, ele passou de 1/4, certo? Passou de 1/4, e aí você ia pegar aquele que coincidiu ou que ficou mais próximo da escala móvel. Lembrando que a escala móvel, cada traço equivale a 128. Então eu teria aqui 1/4, ele é mais do que 1/4, então 1/4 mais o valor que coincidentemente aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma linha, ele seria aqui mais ou menos, ó, o valor aqui do segundo traço, mais próximo do segundo traço da escala móvel, seria 1/4 mais 1,64. Então aqui é uma introdução, até para saber de onde vem, né? De onde vem aquela escala móvel, qual é o cálculo. Lembrando que na escala fixa eu tenho 16 partes, cada parte equivale a 1/16. Os numeradores pares eles serão simplificados até o seu máximo, certo? E aqui na escala móvel eu tenho 1/16 dividido em 8 partes, onde agora cada parte dessa equivale a 1,128 avos de polegada. Então, com esse entendimento aqui, quando você for utilizar o paquímetro, certamente ficará bem mais simples, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.